Olá, eu sou o Léo Figueiredo e este é mais um vídeo do canal Blockchain for Devs. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Ethereum, essa grande rede blockchain que veio com força total e ganhou uma expansão incrível após a primeira grande rede blockchain conhecida, que foi o Bitcoin. Então a gente vai entender um pouco mais sobre a rede Ethereum, sobre a Ethereum Virtual Machine e sobre os smart contracts. Antes da gente começar a falar desse assunto, eu queria pedir para você não se esquecer de clicar aqui no link da descrição do vídeo e se juntar à nossa comunidade Blockchain for Devs, uma comunidade feita para desenvolvedores blockchain. Ali você vai poder ficar informado, sobre novos assuntos, sobre novas notícias e estar atualizado com o que está acontecendo dentro do mundo blockchain. Além de que a gente está preparando alguns eventos e algumas lives sobre esse conteúdo, então ali é um bom local para você estar atualizado e poder se inscrever nesses eventos que irão ocorrer. Agora vamos para o vídeo. Então hoje, falando um pouquinho sobre a Ethereum, eu quero reforçar a diferença entre a Ethereum e o Bitcoin e talvez trazer algumas informações sobre o porquê a Ethereum se tornou tão conhecida e quais foram as principais mudanças que a Ethereum trouxe, que a Ethereum propõe, diferente da rede blockchain do Bitcoin, certo? Então a rede blockchain do Bitcoin, quando ela foi lançada, e até quando ela foi utilizada, o foco dela era ter uma criptomoeda, uma moeda virtual, que não tivesse o gasto duplo, que você não pudesse copiar e colar, que você não pudesse gastar duas vezes, Então ter uma camada de proteção, ter uma camada de segurança, e ela funcionou muito bem durante um tempo e até virou um mercado financeiro com especulação, que faz o valor subir e descer, e hoje a gente tem muita gente operando e tradando essas moedas, apesar de ter caído, e de alguns escândalos aí que aconteceram no mundo blockchain. Então, mais uma vez, reforçando, blockchain não é só criptomoeda, blockchain não é só token, NFT, e tokens aí que você vai trabalhar só no setor financeiro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da Ethereum, vai falar sobre os smart contracts e dar um exemplo do que você pode fazer com eles para mostrar uma das possibilidades, e óbvio, tem muito mais possibilidades além do que a gente vai mostrar hoje, mas é só para você ter um pequeno pedaço aí e começar a estimular a sua criatividade dentro do mundo blockchain, certo? Então, quando a Ethereum foi lançada, quando a Ethereum veio ao ar, a principal proposta dela era, além de ter a moeda base, a moeda nativa, que é o Ether, mas era propor um jeito de você ter aplicações descentralizadas, os tais DApps, Decentralized Applications. Então, esse era um dos focos da Ethereum e a principal diferença da Ethereum para o Bitcoin. A Ethereum criou o que se chama de EVM, ou seja, Ethereum Virtual Machine. Lembra na aula passada, quando a gente falou dos blocos, a gente falou dos nós, e eu disse para vocês pensarem nos nós como se fossem os servidores? Dentro da Ethereum, os nós, eles rodam a EVM, eles rodam uma máquina virtual da Ethereum, a Ethereum Virtual Machine. Isso dá a possibilidade dessa Ethereum Virtual Machine, assim como qualquer outro, entre aspas, sistema operacional, como o Android, o Windows, o Mac, o iOS, de executar aplicativos, de executar programas dentro deles. E esses programas são os smart contracts, são os contratos inteligentes. Então essa é a grande diferença e é uma das coisas que tornou a Ethereum tão conhecida mundialmente em pouco tempo logo após o seu lançamento. A Ethereum, ela utiliza essa EVM e, como eu falei, nada mais é do que uma máquina virtual para você poder criar os seus programas escritos em Solidity, uma linguagem de programação própria. E assim como a gente vê, por exemplo, no .NET, você faz lá o seu software, você desenvolve em C#, em VBNet, ou seja lá qual for a linguagem que você utilize, você compila ele para os assemblies, para as DLLs, para os .exe, e o seu computador, o seu sistema operacional, ele consegue interpretar aquilo e executar utilizando o runtime do .NET. Aqui na Ethereum, na Virtual Machine, você tem mais ou menos a mesma ideia, fazendo uma comparação. Você escreve o seu software, o seu contrato, em uma linguagem de alto nível, que é o Solidity, sem precisar se preocupar tanto como se fosse uma linguagem de baixo nível, Então, assim como o C#
você não precisa ficar trabalhando tanto com a memória ou com os bytes. No Solidity você até pode, né? Assim como você também pode em C e tudo mais. Mas a ideia é que você escreva o seu software de uma maneira mais fácil, mais legível com o Solidity. E quando você faça o deploy, quando você faz o deploy dele para a rede, ele vai ser transformado em bytecode e a Ethereum Virtual Machine é capaz de interpretar esse bytecode e conseguir executar as transações e os seus métodos, suas funções que são programadas dentro do contrato inteligente. Dando outro exemplo aqui, o próprio React, né, uma ferramenta aí de desenvolvimento web baseada em JavaScript. Você utiliza o React ali como um framework, como um ambiente de desenvolvimento, mas quando você faz o build dele, quando você vai fazer o deploy, né, quando você vai gerar ele para o ambiente para ser executado em produção, ele é transpilado, né, que é diferente de compilar, ele é transpilado para JavaScript, para que o browser, né, o navegador, ele consiga interpretar. Ou seja, o browser é o ambiente de runtime e vai interpretar o seu código e vai conseguir gerar as views, os forms e tudo mais, conforme você codificou utilizando o React. Então esse é só um padrão de comparação, né? É óbvio que cada um tem as suas diferenças e tem o seu jeito de trabalhar, mas eu queria fazer essas comparações para você que está aqui vendo esse vídeo, entendendo mais sobre blockchain e provavelmente tem algum conhecimento de tecnologia, ou já é desenvolvedor, ou está começando na área, para ficar mais claro na sua cabeça e entender o que é a EVM, certo? Então a EVM nada mais é do que esse runtime do Ethereum capaz de interpretar os seus contratos inteligentes que foram escritos em Solidity, mas foram feitos o deploy em bytecode, né? E poder executar quando alguma transação é chamada dentro da rede, dentro de todos aqueles componentes que a gente conversou. Então o nó está executando dentro de uma Ethereum Virtual Machine. E quando eu falo em Ethereum Virtual Machine, eu não estou falando só da rede Ethereum, existem muitas outras networks que são baseadas em EVM. A própria Polygon, né, que é uma segunda camada da Ethereum, ela roda em EVM. E a gente tem a BSC, a Binance Smart Chain e várias outras que eu poderia citar aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? No mesmo contrato que você cria em Solidity e faz o deploy na Ethereum, você pode utilizar exatamente o mesmo código e fazer deploy numa Polygon, numa BSC, porque todas elas rodam um ambiente em Ethereum Virtual Machine. E até se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai ver que você pode criar a sua própria rede blockchain, afinal a Ethereum é um código open source, então você consegue fazer um clone lá do código, fazer um fork, ou seja lá o que você gostaria de fazer, mas você consegue criar a sua própria rede blockchain para colocar ela num servidor e executar e criar sua própria moeda, sua rede e tudo mais. Então é bem possível isso, né? Tanto que muitas dessas empresas ou dessas outras networks surgiram a partir da Ethereum e funcionam dentro da EVM, da Ethereum Virtual Machine. Então essa é a primeira grande sacada da EVM, ela pode ser reutilizada, reaproveitada, e assim a gente pode ter um padrão de codificação e fazer os seus contratos funcionarem multi-networks, afinal você consegue deixar o usuário escolher qual rede ele quer trabalhar, mas o seu contrato vai estar lá funcionando da mesma forma, certo? Então essa é a grande diferença, né? A gente tem outras diferenças entre algoritmos de consenso, né? O Bitcoin ele é Proof of Work, a Ethereum ela era Proof of Work, mas ela está em transição, ela já está habilitada para trabalhar com Proof of Stake, mas eu não quero entrar nesses detalhes, afinal a gente vai ter um vídeo aqui no canal falando somente sobre os algoritmos de consenso, certo? Então, para ficar mais claro para vocês, e como eu gosto muito de diagramas, né, eu fiz aqui um fluxo bem simples e eu quero mostrar para vocês entenderem o que você pode fazer com um contrato inteligente. Então, primeiro, uma das primeiras coisas é criar um token ou criar um NFT, que são contratos inteligentes que rodam dentro, vamos falar da Ethereum, né, mas qualquer rede EVM você consegue criar. Então, quando a gente fala de uma criptomoeda, eu já citei várias vezes e vou continuar citando, a criptomoeda ela é a moeda nativa da rede. Dentro do Ethereum, a moeda nativa é o Ether. E quando você cria o seu token, né, o seu cripto token, por exemplo, o SBC
e tantos outros tokens que a gente tem aí dentro da rede Ethereum, ele é um token, ele não é uma moeda nativa, tanto que para transferir o USDC de uma carteira para outra, o custo da transação você paga na moeda nativa, que é o Ether. E a gente também vai entrar nesses conceitos de gas price e várias outras coisas, mas cada coisa a seu tempo. Hoje nós vamos falar sobre a Ethereum, sobre a EVM e agora sobre os smart contracts, né? Então, como eu falei, um NFT ou um token, eles são criados via smart contracts dentro dessas redes. Inclusive, existem os padrões já definidos para eles. Um token, né, um contrato no padrão ERC20, ou se você procurar ERC20 aí no Google de uma maneira bem rápida, você vai achar o padrão com as funções, transfer from, mint e tudo mais. E o token de NFT, a mesma coisa. Você vai ter o token de NFT no padrão 721, até no 1155, e você consegue utilizar ele como um padrão para o seu código. E quando a gente vai para as aulas práticas, e sim, a gente vai ter vídeos práticos aqui no canal, codificando nossos contratos aqui e dando um overview sobre esse funcionamento, eu vou mostrar para vocês uma forma extremamente rápida de criar o seu próprio token, sua própria criptomoeda. Mas hoje eu queria focar justamente nesse assunto de contrato inteligente não é só token e não é só criptomoeda. Então vamos para o meu diagrama aqui. E agora eu vou dar um exemplo para vocês de por que você gostaria ou por que você poderia utilizar um contrato inteligente. Então vamos dar a seguinte introdução, né? Vamos pensar que você, obviamente como um desenvolvedor, você criou um sistema online, um sistema web, seja lá para o que for. Vamos dizer que é um sistema de gerenciamento de estoque, por exemplo. Então você criou o seu sistema, ele pode ser um aplicativo, ele pode ser web, enfim, você tem o seu sistema, ele fica hospedado ali na nuvem ou até talvez na própria máquina do usuário, mas você quer cobrar por esse sistema, você quer cobrar uma licença. Então, para o usuário poder utilizar, né, para o seu cliente ele poder utilizar esse sistema, ele precisa pagar para você. De uma maneira tradicional, você teria que, por exemplo, botar sua venda em algum lugar, utilizar um meio de pagamento, né, um terceiro, um intermediário, ou até mesmo um banco para receber um Pix, uma transferência, uma transação. E aí depois você teria que manualmente ou desenvolver um software também para enviar essa licença para o teu usuário e daí sim ele poder utilizar o seu sistema. E dentro do sistema você teria que criar algum jeito de fazer essa validação para que a licença não fosse usada mais de uma vez e várias coisas para garantir que ninguém esteja comprando uma vez a licença do seu software e, como a gente chama, craqueando, né, e disponibilizando ele de graça para outras pessoas. O contrato inteligente é um jeito fácil de resolver isso. Eu digo fácil, óbvio, se você tem conhecimentos aqui de blockchain, mas eu digo na questão de transação, até porque você não precisa de um intermediário, ele fica totalmente na sua mão aqui, gerenciado pela rede blockchain e vai rodar de forma automática. Então vamos dar uma olhada nesse fluxo aqui. Primeiro a gente tem, obviamente, aqui o comprador, certo? A gente tem aqui o vendedor, que seria você. A gente tem o seu sistema, o aplicativo, ou enfim, o que você está vendendo. E aqui a gente tem o contrato inteligente. Então, o nosso contrato inteligente, ele poderia ter, entre outras funções, ele poderia ter uma função de compra, ele poderia ter uma função de gerar licença, outra função para validar a licença, e aqui até está errado, eu vou corrigir aqui, seria a função de pagamento, certo? Que é para você receber os valores que forem, obviamente, utilizados ali na compra do seu sistema. Então vamos falar aqui de um ambiente 100% blockchain, onde você não vai ter meio de pagamento externo, mas sim, de alguma forma, se você quisesse utilizar um outro meio de pagamento externo, a gente poderia estender esse fluxo aqui para essa utilização, tá? Então vamos lá. Qual seria a primeira etapa desse fluxo, né? O comprador, ele acessou aí seu site, acessou seu Instagram, seja lá onde você divulgou, e ele olhou o seu sistema e falou, poxa, eu gostei desse sistema, eu quero comprar uma licença para ele. Então o comprador, ele iria clicar lá em algum botão de comprar a licença, né? E obviamente, como você é um desenvolvedor blockchain, no seu site isso já está tudo integrado com a blockchain e com o seu contrato inteligente para ele realizar essa compra. Então o que aconteceria?
o comprador, ele, né, através das suas funções, ele não precisa fazer isso manualmente, ele vai só clicar num botão. Se ele estiver utilizando a MetaMask dele vai abrir dizendo, opa, você está efetuando aqui a função compra, e essa função compra ela vai enviar, por exemplo, um Ethereum para o contrato inteligente, para realizar a compra, é o custo dessa transação, porque você está comprando algo, certo? Então, quando o comprador ele chama essa função compra do seu contrato inteligente, seu contrato inteligente vai verificar se ele realmente tem esse valor disponível, né? Se ele tem esse saldo. Seu contrato inteligente, ele vai, quando chama a função compra, né? Ele vai ter que carregar essa função com esse valor. Então, ele vai transferir, por exemplo, um Ethereum para o contrato inteligente. O contrato inteligente, ele também funciona como uma espécie de carteira, ele pode armazenar valores, né? E assim que isso for efetuado, que o seu contrato fala, opa, não, beleza, o comprador aqui, a carteira do comprador, ela tem esse saldo, então eu vou puxar esse saldo aqui para mim, ele vai fazer essa transferência, tudo na mesma função, e agora eu vou gerar uma licença para ele. Vamos supor que essa licença seja um hash, né, um ID único ali em string, que vai sendo gerado randomicamente e que não vai se repetir, perfeito? Então o seu contrato inteligente, ele vai gerar essa licença, né, esse serial key, por exemplo, que a gente utilizava antigamente quando comprava um CD com algum jogo ou com algum programa, e vai passar isso de volta para o comprador. Então vai dizer, opa, aqui, ó, você chamou a função compra, você me pagou aqui um Ethereum e eu estou te devolvendo a sua licença aqui, que é XYZ1, por exemplo. Perfeito, então o comprador ele efetuou a compra e recebeu a licença. Então, quando o comprador ele for efetuar o registro no seu sistema, e o seu sistema não necessariamente seja um aplicativo descentralizado, né? Pode ser um aplicativo convencional, como eu falei, ele vai ter que ir na parte do registro informar esse string, esse texto, que é a licença dele. Quando ele informar isso aqui no registro, antes do seu software, né, deixar ele criar a conta e levar ele para dentro do seu sistema, onde ele começa a utilizar, ele pode chamar uma função de validação aqui do seu contrato inteligente, passando essa string, né, esse texto que é a licença, e o seu contrato inteligente vai pegar essa função e vai dizer, opa, essa licença existe? Existe. Ela já foi utilizada? Não, ela não foi utilizada. Então, perfeito, marca ela como utilizada e devolve um OK para o sistema para ele poder seguir no registro. Então, havendo essa validação, o seu usuário, que o seu comprador, ele vai poder se registrar no sistema e vai conseguir o acesso ao seu sistema e vai conseguir utilizar todas as funcionalidades. Se ele passar essa licença para alguém, se alguém tentar fazer o registro com aquela mesma licença, a hora que o sistema, na parte do registro aqui, fazer a validação na blockchain, fazer a validação no seu contrato inteligente, vai dizer, opa, não, esse registro aqui, essa licença já foi utilizada, então ele não vai deixar outra pessoa criar a conta com a mesma licença. E aí a pessoa não consegue fazer essa alteração. E lembre que a gente está falando de um contrato inteligente dentro da blockchain. Então, não tem como alguém, vamos dizer que você tenha um parceiro, um amigo, né, da sua equipe aí que desenvolve junto com você. Ah, mas eu conseguiria criar essa estrutura sem utilizar a blockchain por fora, aqui, utilizando o database, criar um sistema para geração de licença e tudo mais. Sim, você consegue, mas supondo que você tenha uma equipe, né, que você tenha mais gente trabalhando, e às vezes o pai de alguém, o amigo de alguém, a namorada de alguém quer utilizar esse seu sistema aí de forma gratuita, essa pessoa poderia ir lá e fazer a geração de uma licença, né, e passar aqui para outro, para algum amigo, enfim, para fazer essa utilização. Aqui dentro do sistema blockchain, para poder gerar a licença, tem que ser efetuado o pagamento. Então, nem você mesmo poderia gerar licenças gratuitas. Ou, se você quiser, você pode colocar aqui uma função para gerar essa licença gratuita, mas dizer que ela só pode ser chamada da carteira do vendedor. Então, você limita aqui somente a carteira X possa chamar aquela função. E aí você impede que qualquer outra pessoa gere licenças gratuitas no seu sistema sem você saber. E a parte final seria que o contrato ele vai armazenar esses valores, né? Então você vai vender 1, 2, 3 licenças, vamos supor que você vendeu 50 licenças ali para o seu sistema. E esses 50 etéreos eles estão armazenados aqui no contrato.
Então, da mesma forma, você tem uma função lá chamada pagamento, né, ou retirar valores, seja lá como você chamou essa função. E, de novo, ela só pode ser executada, por exemplo, pela carteira X, e você define isso na hora de criar o contrato. Então, ninguém poderia solicitar esse pagamento, nem alterar a carteira que vai ser paga, a não ser você mesmo. E aí você consegue chamar essa função de pagamento, onde o contrato vai enviar todos os tokens que estão armazenados nele para a sua carteira externa aqui, e a partir daí você consegue levar para uma exchange, fazer a conversão e, enfim, tornar isso em dinheiro real. Então, esse aqui é um caso de uso, né, extremamente simples, óbvio, para a gente também não tornar a aula aqui o vídeo tão prolongado, mas já trazendo para vocês um pouquinho mais de, opa, olha só como eu consigo utilizar um contrato inteligente para deixar tudo isso aqui rodando sozinho. Perceba que em todo esse processo, a sua única interação ela vai ser a hora que você vai retirar o pagamento. E, dependendo da sua vontade, você ainda pode programar o contrato inteligente para, quando ele receber um pagamento, ele já mandar direto para a sua carteira, ele não precisa armazenar. Então, depende muito de o que você quer, como você quer, e você pode deixar isso tudo rodando de forma 100% automatizada, autônoma, né? E só receber o valor na sua carteira sem se preocupar que alguém vai estar utilizando o seu sistema ali sem uma licença, sem ter pago, e que ninguém, mesmo da sua equipe, vai precisar, vai poder alterar essa licença ou vai poder gerar uma licença gratuita. Então, é uma das principais ideias da blockchain, dos contratos inteligentes, eliminar o intermediário, né? Ou seja, eliminar aqui uma plataforma de pagamento, um banco, né? Que, enfim, pode falir, que pode não processar o seu pagamento, que por algum motivo pode reter o seu pagamento. Então aqui você tem total transparência do que aconteceu, você pode inspecionar as transações desse contrato e também você elimina a confiança até na sua própria equipe, porque se você fizer um contrato bem desenvolvido, uma segurança, né, bem pensada, bem auditado, você não precisa confiar que ninguém da sua equipe vai lá gerar licenças gratuitas ou ter acesso à sua conta do Mercado Pago, ou seja lá qual for o meio de pagamento que você for utilizar para receber esse dinheiro e manipular. Então aqui vai cair tudo na sua carteira e a sua carteira só você vai ter acesso. Perfeito? Então esse foi o nosso vídeo sobre a Ethereum, né? Sobre a EVM, a Ethereum Virtual Machine, e uma pequena explicação aqui rápida sobre como você pode utilizar os contratos inteligentes nas suas aplicações. Então esse aqui não era um aplicativo descentralizado, a gente vai ver mais para frente ainda os DApps que são 100% dentro da blockchain, mas já dá para você entender um pouco mais e talvez atiçar a sua criatividade, a sua curiosidade sobre o que você pode fazer com a tecnologia blockchain. Eu sou o Léo Figueiredo. Se você gostou do canal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui, deixar um like, sempre auxilia a gente, né, a chegar em outros desenvolvedores, a chegar em outras pessoas aí para disseminar esse conteúdo. E também não se esqueça de entrar na nossa comunidade para você ficar atualizado, informado sobre muitas coisas boas aí que estão por vir, como eu já disse, eventos, lives e os próximos vídeos, conforme a gente for postando, a gente também vai atualizar lá. Muito obrigado e até a próxima aula.